Deputada do PSOL, que estava brincando de ativista de ajuda humanitária com os palestinos, que se dizia sequestrada, retorna ao Brasil. Essas e mais notícias é o que vocês vão ver a partir de agora no nosso podcast Fatos ou Narrativas. Muito boa tarde. Olá, eu sou Fábia Santa Rosa e estamos iniciando agora o nosso Fatos ou Narrativas aqui ao vivo para você. Nós estamos ao vivo, né, Daniel? Exatamente. E agora a gente vai com umas notícias quentíssimas da semana. E o primeiro aqui a gente vai falar da deputada, ativista, que vai para Palestina com dinheiro público, né? Eles falam que o dinheiro não é público. Eu até posso acreditar que não seja, porque tem aí o George Soros, o famoso bilionário, que banca essas pautas, né? Essa agenda aí do. Que agora eles estão até tristes, viu, gente? Eles não estão nada felizes com o cessar-fogo em Israel. Essa todo mundo comemorando, né, Daniel? Todo mundo Exatamente. feliz com o cessar, né, fogo lá. A gente está agora em ritmo de paz, graças a Deus. A gente tem que comemorar a paz, né? E não Porque a agradou guerra os ativistas. não agradou. Eles estão nervosos, eles estão irritados, porque agora não tem mais a bandeira. Eles não estão mais levantando a Tem bandeira, mais causa, né? não tem mais causa, Palestina, Hamas. Aliás, eu vou falar uma coisa, Daniel. Eles falam da Palestina, eles estão tão preocupados com o povo da Palestina que realmente a gente fica triste, né? A guerra, ela deixa muita gente inocente morre, perde suas vidas, as vidas são ceifadas e a gente sente muito, mas não parece que eles estão contentes com isso, né? Com a paz. Exatamente. Vamos puxar o primeiro VT aí para a gente estar falando sobre ele. Na hora que a gente chegou no porto, todos nós ficamos por mais de uma hora de quatro pés, como diz aqui no Brasil, com a cabeça no chão. Eu tô com o joelho ferido até hoje, com o cotovelo no chão, segurando o passaporte na frente e com a cabeça no chão. O ministro da Segurança Nacional de Israel fez questão de mostrar para toda a população israelense. Nós não vamos parar por aqui, porque enquanto houver genocídio, enquanto houver guerra, enquanto houver gente passando fome por crimes de guerra, sem ajuda humanitária, a gente vai estar vibrando. E eu conto com essa energia maravilhosa. Eu quero agradecer a todo mundo, gente. Que energia maravilhosa que ela está contando. Eu queria entender qual é essa energia maravilhosa de ajuda humanitária na Palestina. Eu queria entender como eles estão tão preocupados com tantas mortes. Se aqui no Brasil muita gente está morrendo de fome já há muito tempo que as pessoas não têm o que comer, não tem água potável, viu, gente? E eu vou te falar, essa lacração toda da esquerda é muito interessante, porque eu não sei se vocês sabem, né, Daniel, que Israel tem lá 700 toneladas da ajuda humanitária de Israel, o próprio país Israel ajudando o povo da Palestina, porque são tão vítimas quanto o povo de Israel. Isso tem que deixar bem claro, porque não é a Palestina contra Israel, é o Hamas. Isso tem que deixar bem claro, porque tem muita gente que não entende isso, só sabe lacrar. Eu acho que essa deputada aí, ela também não sabe nem o que ela está falando. Porque é incrível, você viu a narração, né, a narrativa dela? Que foi maltratada, que ficou ali tempos e tempos sem água, sem comida, sendo maltratada pelos israelenses, pela De polícia. quatro com a cabeça no De chão. 4 ca Gente, vocês acreditam realmente nisso? Tudo é gravado, inclusive depois Israel mostrou lá a gravação deles, o tratamento que eles tiveram. Isso é tanta mentira que chega a doer. Eles são tão mentirosos, Daniel, porque quando eles falam que estão com dó das vítimas de guerra, as vítimas aqui do nosso país. Viu, deputada Luciana do PSOL, eu só posso dizer que você não passa de um ser abjeto, que sem qualquer relevância para um país como o nosso. Vem cá um pouco. O nosso país está à mercê de um monte de situações de caóticas, de crianças, famílias na miséria, passando fome, mulheres sendo mortas pelos seus ex-companheiros no dia a dia, crianças sendo abusadas no dia a dia, e você sai daqui com dinheiro que alguém colocou aí, talvez dinheiro pago por nós, e vai lá querer brincar de ativista
numa coisa que vocês sabem já qual é o desfecho, por que que vocês não vão agora para lá tentar salvar os palestinos das mãos do Hamas, que é o que a gente vai passar daqui a pouco? Eu acho uma hipocrisia da sua parte. Vocês realmente são o que tem de pior numa política. E o pior de tudo é saber que você é uma política, que você é uma deputada e que nós temos que pagar o seu salário para você ficar brincando de ativista. O que vocês fizeram lá foi apenas uma excursão com o propósito apenas de denigrir a imagem de Israel. Vocês não foram sequestrados, violentados, nada diferente dos israelenses que foram sequestrados pelo Hamas e passaram 2 anos de tortura. Vocês tiveram todo o conforto, basta olhar a sua cara, toda coradinha, toda bonitinha, e de todos os ativistas que voltaram em ritmo de festa, brincando, falando, vocês só tiveram um propósito: difamar o nome de Israel. De resto, vocês realmente só jogaram dinheiro fora, não ajudaram ninguém, não levaram nada para ninguém, que é o que vocês são. Vocês são nada. Não conseguiram lacrar porque agora está em paz, né? Vamos ver o Exatamente. próximo vídeo? Difícil de assistir essa cena, né? O grupo terrorista Hamas executando palestinos. Você sabe que o dinheiro de guerra, quanto custa uma guerra? Vocês podem colocar aí bilhões o custo de uma guerra. Só a nível de curiosidade, a guerra mais conhecida, que foi a Segunda Guerra Mundial, teve o gasto dessa Segunda Guerra Mundial estava na casa dos trilhões, 5 trilhões de dólares. Isso é o custo, corrigidos, obviamente, isso é o custo de uma guerra. Agora o Hamas está lá, a guerra, né, deles agora é local, é matando o próprio povo deles, que esse dinheiro de guerra não vai para construir casas, reconstruir a cidade, trazer dignidade para aquele povo, alimento, tudo de bom, porque é o dinheiro da guerra poderia estar construindo a cidade e trazer o benefício para todos. Vida digna. Isso sim que elas deveriam, esse povo aí da esquerda que fica defendendo o grupo terrorista, eles deveriam de estar contra. Vai lá agora no meio da guerra, vai lá levantar bandeirinha. Cadê vocês? Cadê a dona Greta? Que gostaria de receber. A Greta queria receber, ficou enciumada do Donald Trump, recebeu o prêmio lá da paz. Provavelmente ela achou que ela queria receber esse prêmio da paz, eu não sei por quê, né, na cabeça deles, mas eu queria entender isso, porque a guerra, gente, custa muito dinheiro e nós, todos nós, fomentamos a guerra quando pagamos impostos, principalmente agora aqui no Brasil. Dinheiro de impostos, por isso que o Brasil está nessa quebradeira total, porque esse dinheiro que o Brasil deveria estar recolhendo muito dinheiro, está com caixa cheio. Vocês concordam? Só que por que isso não está acontecendo? Porque esse dinheiro está indo para lá, para a guerra, para Cuba, para Venezuela, e não fica aqui para nós. Então, o povo que arrecada, que paga imposto, fica aí a ver navios, não tem nada. A gente paga e não tem o retorno do poder público, porque lembrando vocês, governo não tem dinheiro. O dinheiro é nosso, nós pagadores de impostos é que geramos dinheiro para os cofres públicos. E eles utilizam esse dinheiro para a máquina, porque a máquina cara. Então, a gente está com um governo super inflado, de tanta gente lá trabalhando, gente que não faz nada, não produz nada e só gasta. A dona Janja está lá esbanjando. Então, tudo isso é dinheiro que vai fomentar isso aí, ó, fomentar a guerra. Exatamente. E como nós olhamos o vídeo anterior, por que que agora a deputada Luciana não se junta aí com aquele outro ativista, que é um ser irrelevante, mais a Greta, mais os demais aí que quiseram fazer uma farra, né, sobre a desgraça dos palestinos? Por que que vocês não se juntam agora e vão confrontar ou vão levantar a bandeirinha contra o genocídio que o Hamas está fazendo aí
ao seu próprio povo, os palestinos? Porque aí, ó, é bem nítido, é evidente o que está acontecendo. E interessante que vocês agora estão todos caladinhos. Então o problema realmente é só quando a direita está envolvida com o objetivo de ajudar. Aí vocês tentam lacrar, mostrar um cenário de terror e muitas vezes o cenário totalmente feito por vocês, né? Que tem aí provas de vídeos de cenários que o próprio Hamas fez lá com criança suja de sangue, essas coisas, e era tudo uma fantasia. E exatamente é o que vocês são. Vocês são uma fantasia que, infelizmente, custa muito caro para nós. Então está aí o retrato. Acabou de sair o acordo de paz naquela área, e aí o Hamas executando o próprio povo da Palestina. Então, é um genocídio que jamais vai acabar, porque o maior genocida e os maiores terroristas é o povo, é o próprio povo de dentro da própria casa. Então, quem está lá agora e está fazendo essas atrocidades é o Hamas, que tentou fazer com Israel, mas Israel tem uma liderança forte, tem um governo forte, que conseguiu aí colocar o Hamas no seu devido lugar. E eles não tendo para onde atacar, está atacando o próprio povo. Então, cadê Luciana? Luciana do pessoal, junta aí os ativistas aí, pega um avião, corra para lá. Acredito que o seu governo aí, o Lula, vai Aproveita, bancar, leva o vai Lula. ajudar. Leva o Lula, leva a Janja É. para ajudar lá contra o Hamas agora lá. É isso aí, vamos ver o próximo vídeo? De novo, o governo Lula e a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, né? Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. Os Correios estão avaliando um pedido de empréstimo a bancos estatais e privados para salvar as contas até o ano que vem. Vai completar 3 anos desde que o governo Lula assumiu os Correios, que os sinais de má gestão e de investimentos equivocados estavam dados. É isso aí, tá vendo, gente? Mais um ônus do governo Bolsonaro. Só lembrando vocês que sabem já que a Globo, que essas redes aí, eles adoram falar mal sempre do governo passado. Mas lembrando que Bolsonaro entregou os Correios positivo. Os cofres estavam positivos, tinha dinheiro, aliás, estava dando lucro, muito lucro, inclusive. E isso no momento de pandemia, em que você sabe que ficou interrompido as entregas, né, Daniel? E mesmo assim o correio ficou dando lucro, por incrível que pareça. Nós não terminamos este governo, nós estamos no 3º ano de governo e já está tudo quebrado. Correios, Petrobras, INSS e assim vai. Isso é o que eles estão divulgando, fora o que nós não sabemos, que vai ser surpresa o ano que vem. Então, quando se pede, lembrando, quando o governo pede dinheiro para banco, esse dinheiro vai ficar caro para quem precisar de banco. Porque o governo ele tira o dinheiro e quando você precisar do dinheiro, o dinheiro está caro. Sabe por quê? O governo paga uns juros altos. Quando ele pega dinheiro do banco, ele paga uns juros altos. E você, quando precisar tirar dinheiro para uma necessidade, para uma coisa emergencial, você vai pagar uns juros caro. Então, nós pagamos o tempo todo. Esse déficit aí do correio vai sair dos nossos bolsos. Não é isso, Daniel? Exatamente. Não tem nem muito o que falar. Infelizmente, você, esquerdista, vai dizer o que você é, né? Colocou o país inteiro. Vou te interromper um pouco porque eu fico irritada, sabe com o quê? O Brasil tá uma bosta, Eu ia falar tá isso uma agora. merda, tá todo mundo quebrando, as empresas estão no negativo e tem gente aí que tá falando bem, que defende o governo Lula, mas nem os artistas, tem artista que já tá deixando de defender Lula.
tem emissora de televisão que já está deixando de defender, porque não tem mais, não dá para defender o indefensável. Não tem É uma vergonha. Nós estamos quebrados, o Brasil está arruinado, gente. E mais essa que jogaram aí nas costas do Brasil esses impostos para quem? Para os empresários pagar. Isso também jogaram nas costas do Bolsonaro, mas essa narrativa caiu por terra. Isso daí foi culpa mesmo do seu Lula, mais essa, né, gente? Mas é exatamente isso. O país está uma bosta. Você vê nas redes sociais fazendo festinhas, porque só vive em ambiente de festa. Todo esquerdista, lacrador, que mama no governo, ele só vive fazendo festinha para poder mostrar ao povo que o Brasil está em momentos de harmonia, de paz. E é tudo mentira. Os únicos beneficiados em relação a essas coisas são esses lacradores, são esses economistas de esquerda, são esses jornalistas de esquerda, são cantores, são artistas, toda essa área e muitos funcionários públicos mesmo, porque já tem o seu garantido ali e acha que essa gestão do Lula em algum das eleições aí deu certo e hoje virou esse lacradorzinho porque tem o seu garantido. Agora, quem está aqui do outro lado, comércios fechando, o Brasil uma porcaria, uma bosta, graças a você, esquerdista, que achou que por algum motivo o PT voltaria e seria diferente. Para você que é idiota de esquerda, eu quero que você entenda uma única coisa. São 20 anos de governo PT, de governo de esquerda, e aliançado com o PSOL e mais 2, 3 partidos de esquerda. São 20 anos. E o Brasil hoje está, na sua atualidade, no fundo do poço, na merda. E você aí, um tremendo de um idiota, achando que o Lula é o pai dos pobres e que o Brasil está de vento e popa. Realmente não tem palavras para descrever o que é a mentalidade de um esquerdista. Vamos pro próximo aí. É duro falar de merda, né? Recebe dinheiro do Estado, vive da mão do Estado, pode votar? Não. A democracia só pelo volume vai levar todo mundo pra merda. Esse é o ponto. Quem depende do Estado não pode votar. Quem recebe benefício social não pode votar. Quem tem menos de 18 anos não pode votar. E aí a gente começa a tornar o critério mais complexo. Você tem que ter responsabilidade naquilo que você tá decidindo. Você pode decidir sua vida com 16 anos? Você não pode. Você não pode casar, você não pode fazer negócio jurídico, você não pode entrar pro exército, você não pode defender a sua família, você não pode ter arma, mas você pode decidir o futuro do Brasil. Ou seja, você tem que estar bancando, você tem que estar contribuindo, até porque você tem que estar trabalhando. Vamos abrir o corredor aqui só pra gente passar. Bom, vocês viram esses 3 vídeos aí que demonstra bem o que esse deputado federal Paulo Zelinski falou. Ele está sugerindo, eu acho que vai ser um projeto aí de lei dele, né, que todas as pessoas que dependem de assistencialismo do governo, por exemplo, Bolsa Família, gás, qualquer tipo de assistência do governo, pessoas que dependem do poder público, que recebem do poder público, funcionalismo público, menores de 16 anos, né? Porque tem aí, quem quiser, eles têm o poder de optar se eles querem votar ou não, né? De 16 anos. E ele está sugerindo o seguinte, que menores, quem tem 16 anos não tem que votar, porque não tem capacidade nem de gerir a sua própria vida, não tem autonomia civil, não tem autonomia Ô civil. Fábio, só um corte. Ele não pode ser responsabilizado pelos crimes que ele comete com 16 anos. Não. Mas ele pode validar aquilo que vai mudar o Brasil por 4 anos. Isso é um absurdo, Então, né? tá errado. É essa a proposta desse deputado que eu achei muito legal. Enfim, alguém pensou direito. Realmente, quem depende do governo e quem vive do dinheiro do governo não teria que votar, porque essa pessoa não tem condições para votar. Por quê? Porque ela depende do governo, ela vai votar em quem está dando dinheiro para ela.
Então, faz sentido? Eu acho que faz sentido. Menores, 16 anos, não tem que votar, faz sentido. E todo esse funcionalismo público, porque eles querem se manter nos seus cargos, eles vão manter o seu chefe aí, o seu presidente, governador, o seu prefeito, enfim. Eu acho essa lei formidável e eu gostaria, você que está nos assistindo, o que que vocês acham desta lei aí, desse deputado que é do PL, né? Essas boas ideias sempre vêm de pessoas do bem, né? Não pode vir da esquerda. É difícil vir ideias boas da esquerda, né? Eu até agora não vi uma. Nesses 3 anos de governo, eu não vi uma ideia boa, porque assim, a gente nessa questão, né? A gente até é partidário, mas eu não vejo, gente, nada de bom vindo de lá. Então, vamos aí parabenizar aí a ideia do deputado, que se isso daí realmente for entrar lá para discussão, eu acho difícil, né? Que os próprios congressistas topem isso, né? Mas se isso entrar, eu acho ótimo e a gente vai apoiar. Mas é aquilo. Você vê que o objetivo hoje da grande política é fazer um bando de ignorantes, um bando de idiotas. E, infelizmente, em algum certo ponto, em alguma certa área, está conseguindo. É muito idiota, mas não é pouco, é muito idiota. É muitas pessoas que se deixam levar, se deixam vender por nada. E essa ideia do deputado é extraordinária. Acho que quem realmente tem dependência de assistencialismo, quem tem ali 16 anos de idade, não tem realmente, se não tem poder nem para ter carta de motorista, nem para responder pelos próprios crimes, por que vai ter poder para Para mudar, votar, para para escolher. votar, para escolher um presidente, para escolher um Senado, para escolher um governador? Isso não deveria acontecer jamais. E lembrando a vocês de um dos vídeos ali, aquela favela que o Lula estava, ela já existe há mais de 20 anos, viu? Então são 20 anos que a gente Não, tem muito um governo de esquerda aí, né? E a gente pode dizer que o governo de direita que teve do Bolsonaro foi 2 anos só porque pegou aí realmente uma montanha de problemas, que foi a questão da pandemia, né? Que infelizmente acabou levando muitas pessoas e no mundo inteiro. E teve então 20 anos de governo de esquerda e a favela continua sendo favela, as pontezinhas continuam sendo de tábua e o que era ruim continua sendo ruim. Aliás, Tá, o que era ruim ficou pior. ficou pior. Porque Exatamente isso. aumenta o número de população, é mais gente morando ali, a densidade demográfica aumenta no local e não tem investimento em infraestrutura. E o interessante é que a gente não queria ficar rotulando ou falando muito de política. A gente quer mudar um pouco aí o script um pouco do nosso programa para também dar uma relaxada, mas é difícil não se falar de uma coisa que está indo tão ruim, tão mal, e a gente está aí pagando a conta no dia a dia e só tem piorado. Se nós não mudarmos o país ano que vem, a gente pode ter certeza que a gente vai ter aí um 2027 dos piores de toda a humanidade aí que a gente pode vivenciar. Vamos dar continuidade, pedindo a próxima aí. Tem mais Bolsa Família que carteira assinada, e com isso está faltando mão de obra para atividades essenciais, que exigem mão de obra extensiva, construção civil, por exemplo, alguns tipos de lavoura, de criação. Aliás, isso é no Brasil inteiro. Que país é esse em que se estimula o não trabalho? Então tem, digamos, uma metade do país que trabalha e paga imposto para sustentar uma outra metade. Será que isso vai dar certo? Jamais. Não vai dar certo. Claro que não vai dar certo, não está dando certo. O Brasil está em crise, crise gravíssima, crise econômica e a crise social. A gente está em crise de todos os aspectos, tá, gente? É econômico, é política, é social, porque não existe respeito. O ser humano está perdendo o respeito com o seu próprio, com o outro, né? Já começa por aí, dentro da sua própria casa. Então, assim, gente que não quer trabalhar porque está recebendo Bolsa Família, isso é um problema seríssimo e que eu não estou vendo nenhuma iniciativa do governo de modificar isso, de tentar mudar isso, porque a maioria das queixas dos empresários, vemos aqui na nossa cidade, padarias, supermercados com problema de mão de obra. Não tem pessoas que possam atender com o mínimo, sabe? O mínimo, não estou pedindo nem assim uma coisa de nível superior, mas não tem
Não tem mão de obra, está faltando em todos os ramos, não é só de venda em restaurante, mercado, padaria. Em qualquer setor, indústria está sofrendo. Então, assim, sabe o que é isso? É reflexo de um governo que não incentiva o trabalho. É um governo que incentiva, sabe o quê? Joguinho, bet, que incentiva a gente que vai lacrar nas redes sociais, então acha que vai montar lá um podcast, fala um monte de abobrinha, um monte de besteira e ganha lá likes. É isso, a sociedade está se... E por quê? Porque não tem universidade, tipo, eu já falei aqui das universidades, que está triste, ali virou mais um antro de drogas, de qualquer coisa, menos de estudos. Então, assim, infelizmente, o Brasil está indo um rumo muito ruim, muito preocupante, e nós aqui que somos empresários estamos sofrendo muito, não é isso, Daniel? Exatamente. Eu acho interessante que a narrativa da esquerda é o seguinte: temos que taxar as bets. Mas quem liberou as bets são vocês mesmos. Isso aí não deveria nem estar em curso, não deveria nem estar podendo, isso aí deveria continuar sendo proibido. Isso tem, a gente vai até trazer no programa qualquer dia esses relatos de milhares de pessoas que estão se afundando por causa dessas bets e o governo não faz nada. É o número de pessoas se suicidando, pais de família, mães, jovens, tudo por causa disso daí. Então agora vocês querem lacrar dizendo que tem que taxar as bets. Não, as bets não deveriam existir. Ela não deveria estar em curso. É igual quando foi proibido o jogo do bingo. É a mesma coisa. Mas, Daniel, de um país que quer liberar drogas, Então, eles assim, lutam para a liberação de drogas. por Ou aí você já seja, o entende. que a gente vai esperar de um país que o próprio governante apoia a liberação de drogas? Exatamente. Então, assim, o negócio só está indo de mal a pior. E outra coisa, o governo ele mediu você por um único valor. Você vale R$ 600. O seu cônjuge vale R$ 600. O ser humano vale R$ 600. Ele te dá R$ 600, é o suficiente para você não ter opinião própria, para você não ter dignidade, para você não ter meta, você não ter foco, você não ser ninguém na vida. Você ser um incapaz, um vassalo, alguém que depende de R$ 600 todo mês. E eles vão fazer de tudo para manter esse benefício ano que vem, exatamente para estimular você que recebe isso, que infelizmente muitos estão se acomodando em cima disso, para não ter que trabalhar, não ter que ter responsabilidade, não ter que ter compromisso e o pior de tudo, cada vez mais gerando filhos para serem beneficiados desses auxílios. Uma coisa que deveria existir nesse Brasil, isso deveria ser algo assim radical nesse Brasil. Não se permitir um terceiro filho sem uma liberação de um juiz ou de qualquer coisa quando você não tem condições. Porque é extremo essa coisa de proliferar filhos sem ter condições, às vezes, de cuidar de apenas um. Eu acho que o Brasil deveria ter uma lei radical em relação a isso daí. Limitando o número de Limitando. filhos. Não se põe filho no mundo à torta direita. Uhum. E usuário de droga viciado, com quase impossibilidade de sair das drogas, também deveriam ser obrigados, não pela própria vontade, deveriam ser obrigados a mulher a fazer laqueadura e o homem a fazer vasectomia. Não deveria jamais dar a esse tipo de autorização de pessoas num estado de insanidade, de total droga sendo motivada na sua mente, no seu corpo, gerar filhos, jogar filhos no mundo, trocar filhos por droga, vender o filho por droga, que é o que está acontecendo muito disso. Então, o que fazem hoje a mídia? Mascara tudo isso, porque isso não é importante para a mídia. Isso não dá audiência para a mídia. O que dá audiência hoje para a mídia é falar de política, é falar do Bolsonaro, é falar do Trump, é falar de Israel. É isso que dá audiência. E serem militantes que recebem para poder fazer isso aí, porque senão os seus empregos, estão todos perdidos. Exatamente. Como dá- Infelizmente, essa é a verdade. E só lembrando aqui que a desgraça, gente, a desgraça dá mais ibope para eles, tá? Lembrando que a desgraça Exatamente. gera mais dinheiro para eles, porque é uma forma deles arrecadarem mais. Quanto pior, melhor, né? Exatamente. Vamos lá para o próximo assunto? Eu sou híbrida.
É uma nova que tá vindo aí. O que é o híbrido? O que é híbrido, hein, É um Gil? novo que tá vindo, que Você que lançou? eu tô lançando hibridismo. Humano também, sabe? Muitas outras coisas. Você pode ser um pet Isso é coisa de híbrido. gente louca, velho. Essa é a geração que era para ser a mais inteligente de todas as gerações. As pessoas aplaudem MC Pipoquinha, que aclama o sexo, mas riem de alguém que está lendo um livro numa biblioteca. É a geração de homens mais fracos que já existiu na história. Homem pintando a unha, homem levantando os cílios, homem passando batom, homem se sentindo fraco porque machucou o dedo. Olha, esses homens de hoje, sinceramente, tá vergonhoso. Tá uma vergonha. Esses homens, ô Daniel, Não olha, vou falar uma coisa pra generalize, vocês. Esses né? homens estão uma vergonha, um mimimi. Homens, vírgula. Umas moças, eles estão princesas, verdadeiras princesas. Eu nunca vi esse monte de homem que não tem atitude pra nada. Opa, Nada. opa, Não tem, não tem. opa. É uma vergonha. Eu falo porque, como mulher, a gente vê as atitudes, não abre uma porta do carro, não tem gentileza. Se você está numa mesa, você que tem que levantar para pegar lá, ainda pegar para ele o lanche, levar para o E princeso. ajudar a pagar. Uns bananas. Eu não vou generalizar, claro Não que não, generalize. claro que não. Tem homens bons aí. Conheço homens muito bons, tenho contato com esse tipo de homem, graças a Deus, mas de verdade, eu olho esses homens aí, esses homens mimizentos, essa geração aí Nutella, que eles querem ser tratados como moças. Eles rebolam, eles passam batom. Aí a moça falou, passam maquiagem, a outra idiota ali querendo. Ela está querendo criar uma linha de ser humano. A cabeça dela quer criar a linha do híbrido. Eu queria entender que essa menina aí Mas, quer criar um ser humano híbrido. O que seria isso? Você é homem e mulher, homem e bicho? Eu não entendi essa loira aí, o que ela tá pensando. mas, ô, Fábia, mas eu acho assim, as mulheres têm um pouco de culpa também, né? Não é só os homens são tudo isso e as mulheres são um cristal, né, um dente de ouro e nada e mais nada. Eu acho que a mulher também ela é responsável por muitas coisas hoje que está acontecendo na atualidade. A questão do homem Nutella hoje se dá muito pelo comportamento, pelo crescimento, que muitas vezes esses homens Nutella se tornaram assim por causa de mulheres, mães, que fizeram desses meninos essas Nutellas, dando a eles tudo que ela não pôde ter, achando que ele tinha que ser sempre o astro da atenção e tirando muitas vezes a energia, tirando muitas vezes a educação, tirando muitas vezes a vara dessa turma hoje aí, que infelizmente é o que você falou, são homens Nutella, homens que não têm mais identificação como homens, eles são meio a meio de cada coisa, né? Mas eu Gente, o que acho, está acontecendo? mas eu acho também que você também não está exagerando. Acho que a mulher também ela tem a sua parcela de culpa. Tem ainda. E os homens que são bons hoje, os homens que são ainda homens, educados, gentis, a mulher em si, ela não se abre muito a esse tipo de homem mais. Então ela se tornou muito, digamos que, brindada ao tipo de homem dessa segmentação. Não sei não, Daniel. Eu acho que não acho. Você está culpando agora as mães que não estão educando direito seus filhos. Também tem tudo a ver. Eu acho que não. Eu acho que a mulher, você tem tudo bem. O ambiente, ele faz. Eu acho que o ambiente tem tudo a ver. O ambiente em que você está vivendo também te dá essa questão aí de modificação das pessoas, essa coisa de gênero, liberdade, que não é liberdade, é uma libertinagem, essa liberação de sexo, homem pode ser o que ele quer. Tem homem que fala que sai com homem, mas não é gay. Eu já ouvi isso. O cara fala, eu saio de vez em quando, mas não sou gay. Cara, eu não entendo o que as pessoas estão criando hoje. O que elas estão colocando. Então, se eu pensar que eu sou a princesa lá de Mônaco, vocês vão ter que me tratar como princesa? Porque eu estou falando que eu sou a princesa, então eu tenho que ser tratada como princesa? É isso que está acontecendo hoje. E os homens, eles estão competindo com as mulheres. Eles se magoam se você fala mais alto, aí você grita comigo. Gente, eu estou impressionada, eu tenho até dó, graças a Deus que eu já casei, tenho filho.
E tenho um filho muito bom, muito equilibrado. Mas, ô Agora, Fábio, coitada dessas meninas de hoje, eu tenho dó. mas eu acho assim, eu conheço gays que, na lógica, são muito mais homens do que alguns e a maioria aí. E eu acho que a questão da opção sexual não define o homem nesse sentido que a gente está falando de homem Nutella. Porque tem muitos homens que se assumiram gays, mas tem um posicionamento, tem uma firmeza, tem uma forma muito vibrante de agir no seu dia a dia e é muito correto. Agora, essa juventude que está vindo, que é o que você falou e eu concordo, que é de homens sensíveis, homens que com 24 anos, 30 anos de idade, a mãe até hoje faz o prato e coloca, só falta ela mascar a comida e pôr na boquinha dele. Daniel, nós viemos de uma geração, pelo menos nós tivemos a capacidade de criar uma resiliência, porque nós vivíamos dentro de uma competição, né? A gente era obrigado a estar se reciclando conhecimento, porque senão você perdia seu emprego, sua vaga, vinha uma outra pessoa melhor, Exatamente. tomava teu emprego. Hoje não, eles não querem se sujeitar a nada, eles já querem estar trabalhando e ganhando milhões. É que eles vão lá nas redes sociais e vê um carinha falando: eu tenho um carro importado, eu tenho uma Mercedes, porque eu fiz isso, você tem que fazer Se isso. ilude, né? Fica se iludindo com mentiras, com coisas que não são reais. E aí eles crescem com medo. E não pode falar não, porque se eles recebem um não, eles ficam revoltados. Eu já vi gente, inclusive jovens, que tiveram aí, até passou na televisão, tiveram aí seus celulares retirados, quebraram a casa toda, viraram bichos, não sabem lidar com o não, não sabem lidar com a rejeição. Então, como que fica essas pessoas quando tiver um não, vão se matar? Quando tem alguma dificuldade, como que eles vão resolver essas dificuldades? É matando os pais? É isso que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo um momento muito difícil do jovem, que ele não tem condições de receber uma negativa. E ele também acha que para ele trabalhar, ele já tem que começar ganhando milhões. Ele não quer começar lá de baixo, como antigamente era. Os nossos pais abriram lá o negócio, começavam de baixo. Ninguém começava lá de cima. E hoje eles não querem, eles já querem ter dinheiro na conta, ter carro importado, tênis caro, celular iPhone, e assim vai. E aí eu estou vendo uma falta de conexão entre homens e mulheres. Mas aí aqui antigamente se ensinava ao filho de pequeno o caminho que ele deveria andar. Hoje em dia tenta-se ensinar o filho adulto ao caminho que ele vai começar a andar. Então houve aí, de algumas décadas para cá, uma inversão de valor gigantesca. E é o que está resultando nisso. Milhões, nós temos hoje, não é pouco, são milhões de jovens que não sabem nem quem é dentro de si, não tem uma identidade própria e não é o tipo de pessoa que pode dizer: eu nasci, estou crescendo e tenho os meus objetivos, os meus propósitos. Infelizmente, é um futuro aí que a gente não vê com bastante resultados ou benefício para a humanidade. Vai fazer o quê? Vamos seguir para o próximo aí. Uma vergonha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso não é um caso isolado, tá? Eu tô no Terminal 1 do aeroporto de Guarulhos, muitos aeroportos no Brasil, infelizmente, dessa forma. Os banheiros sujos, imundos, muito mal cuidados, muito mal zelados. Ninguém tá aqui de graça nesses terminais, as pessoas têm seu dinheiro suado, estão comprando passagens caras, estão pagando taxas de embarque para utilizar uma estrutura que deveria ser uma estrutura decente. Essa aqui é a situação do banheiro do Terminal 1 no aeroporto de Guarulhos, Aeroporto Internacional de Guarulhos. É para isso que você, passageiro, paga a sua taxa de embarque. Você vê aí o que está acontecendo. Tudo cada vez mais caro, tudo cada vez subindo mais e o sistema de trabalho faltando mão de obra, muitas vezes faltando coragem, força de vontade para manter até aquilo que custa muito caro de forma ali higiênica, de forma que realmente você consiga transitar, de forma que você se sinta bem. Um aeroporto, hein? Que geralmente um cafezinho com pão de queijo custa R$36. Você vê o estado que está. Você imagina lugares que não custa
tão caro como um aeroporto. Então é a decadência que a gente está chegando. Infelizmente, parece que a gente nós somos correspondentes de más notícias, de coisas ruins, mas infelizmente são coisas que realmente estão acontecendo no dia a dia, né, Fábio? Pois é, e olha, eu tô falando uma coisa, a diferença, até esse vídeo eu fiz questão de colocar, porque tem muita gente que viaja, e o preço da passagem, do ticket, né, de viagem, se você vai para a Europa, não sei se vocês sabem, mas quase a metade do valor do ticket é com impostos e taxas. Esses impostos e taxas já é a manutenção do aeroporto. Você vai em países aí que os aeroportos é impecável. Você vai para qualquer país, impecável. Até a África, eu estive na África, inclusive na Etiópia. Etiópia, hein, ô Daniel? Etiópia, que todo mundo sabe a pobreza que é. Os banheiros limpos. Agora aqui no Brasil, essa pouca vergonha com o valor da tarifa carésima, que aqui o Brasil é um dos países que cobra mais caro a aviação, a parte aérea, o transporte aéreo é muito caro. Então, isso daí a gente já vê, quando a gente chega no aeroporto, a decadência que está o país. É através, o nosso cartão de visita para um turista é o próprio aeroporto. Então, por aí, a gente já vê o que é o Brasil hoje, tá, gente? Isso daí é um cartão de visita do nosso país. E olha as condições que este governo deixou. E eu vou te falar, este governo, porque na época até que estava a pandemia, eu tive que viajar impecável, impecável. Tive contato aí com o aeroporto de Guarulhos várias vezes, super limpo, impecável. Agora essa podridão aí, sinceramente, gente, a gente tem que reclamar, o povo tem que reclamar. É exatamente isso. Vamos seguindo aí. Aqui é fraude, é clandestino, é ilegal. Não se sabe o que tem aqui dentro. Começava com 5 miligramas. As canetas que nós tínhamos lá, todas eram de 15 miligramas. Você vê que tem bastante líquido ainda e com validade vencida. Para ela dar 5 miligramas, ela tinha que fracionar essa caneta. Só que a caneta não tinha identificação nenhuma de paciente. Então, provavelmente, estavam todas misturadas. Então, com certeza, não provavelmente, mas com certeza, você usava a mesma caneta para pacientes diferentes, o que pode acontecer uma contaminação cruzada grave. Encontramos também esse tipo de situação, que é o quê? É um frasco âmbar, escrito Monjaro, com uma etiquetazinha, sem nada, não tem data de fabricação, não tem validade, não tem nada. Ou seja, uma etiqueta que você cola aqui e faz na internet. A gente quer saber até por que tanta caneta vazia guardada. Isso sugere reutilização. Isopor não é para ser colocado dentro de um produto dentro de freezer, né? Porque impede a penetração do frio. Então esse produto por si só já está inadequado. Nesse momento a clínica está interditada pela vigilância sanitária, principalmente pelo fato de não ter licenciamento sanitário vigente. Olha, gente, eu fiz questão de colocar esse vídeo porque eu tenho até amigas que usam essa canetinha. Na verdade, essa caneta, ela, Ozempic, tem vários nomes. Tem a finalidade aí até quem sofre de diabetes tipo 2. Então, ela regula, né? E aí descobriram, né, que é o tipo off-label, né, que você pode utilizar por uma outra finalidade. Que é o de emagrecimento. Então, muita gente, viu, Daniel, que quer cuidar de estética, você falou disso há pouco tempo, quer emagrecer? Então, toma cuidado, gente, porque essa caneta tem que ser vendida. É tomar Tá? 5 só. Tem que ser vendida na farmácia, você tem que comprar ela na farmácia, pedir para um farmacêutico, alguém que tem conhecimento para poder fazer a aplicação. Não é clínica que aplica isso. Esse tipo de clínica que quer vender o tratamento de emagrecimento com o uso de caneta, com certeza tem coisa errada, porque essa caneta não tem essa finalidade de ser vendida num estabelecimento de estética, porque a finalidade dela primordial, que foi liberada pela Anvisa, é para o paciente que é diagnosticado com diabetes tipo 2. E aí, utilizando para o emagrecimento, que tem um resultado muito positivo, que também pode ter alguns efeitos colaterais. Tem que entender que tem efeitos colaterais também, mas
isso daí está acontecendo direto no nosso país. Cadê os órgãos fiscalizadores? Cadê? A gente paga tanto imposto e eu queria entender para quê? Se as pessoas, isso daí também, Daniel, é efeito de um país que está sofrendo recessão. Porque a partir do momento que as pessoas começam a perder de um lado, que é o governo vai tirando, eles continuam com as contas, com as despesas da família. Aí o que, que acontece? Começa a atuar no mercado negro, querer ganhar vantagem de outro lado para poder pagar as contas, né? Porque não dá, né, Daniel? Aí a pessoa começa a mexer com coisa falsificada. Às vezes nem tinha necessidade, mas por causa do governo, eu não estou justificando, tá? Mas infelizmente o governo, quando ele é ladrão, ele cria pessoas ladrão. É aquela questão da oportunidade. O que que você acha? Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo numa era que tudo está sendo manipulado. Manipulado. Tudo. Exatamente tudo. Desde combustível, comida, bebidas alcoólicas, bebidas como refrigerantes, sucos, remédios. Então, assim, infelizmente hoje, para você tomar algo, ingerir algo, ou fazer um certo tratamento, você tem que buscar mesmo, com muita confiabilidade quem você está procurando, a quem você está recorrendo a isso. Caso contrário, você pode ser mais uma vítima aí e muitas vezes uma vítima aí Fatal. fatal Fatal. desse sistema aí. Mexe com saúde, né? E aí só te complementando o que você falou da questão alimentícia, não é só a falsificação de produtos, o próprio supermercado, ele também está modificando os seus produtos. Vocês têm que ficar atentos com os ingredientes que estão sendo colocados no produto industrializado, se você também não está sendo enganado. A quantidade já está sendo diminuída, o preço mantido e você está perdendo dos dois lados, tá, gente? Cuidado com, veja lá os ingredientes do produto, o que você está consumindo realmente. Vamos lá, vamos seguir para o nosso próximo aí, a gente já está quase chegando aí ao final aí. This one, very confident, and Gente, eu pedi para a gente dar uma falada rápida sobre esse vídeo aí, para vocês entenderem um pouco no grau de imbecilidade que o nosso mundo está chegando. Chamar esse tipo de coisa de esporte, realmente você tem que ter um déficit de demência, você tem que ter algum parafuso solto, porque o que tem surgido de esportes com esse grau de risco ao ser humano, ao físico da pessoa, ao cérebro da pessoa, é gigantesco. Eu já não gosto de MMA, que é uma luta totalmente bruta, uma luta que realmente faz o cara extravasar toda a raiva, todo o ódio que ele tem ali sobre outra pessoa, e agora vem essa imbecilidade também, que é o que só mostra, o que só dissolve para onde a gente está indo. A gente está indo para isso aí. É dizer que esse tipo de idiotice é esporte. E ainda muitos batem palma e muitos ganham dinheiro com isso daí. E é aquilo que a gente fala. Um promove, enche o bolso de dinheiro e os tontos ali ganham uma merrequinha, coloca no bolso, mas fica com sequela às vezes para o resto da vida. Né, Fábio? Olha, isso daí eu não consigo nem assistir, já fico incomodada. Para você ver que a teoria de Charles Darwin é furada. Não existe essa teoria da evolução, porque se existisse a evolução, nós não estaríamos vendo esse tipo de esporte. Evolução. Porque, na verdade, antigamente, a gente sabia que lá na Itália, no século XVIII, XIX, tinha, né, os gladiadores que lutavam com os animais, Exatamente. aquela coisa horrenda, né? Que quem assiste esses filmes de época
consegue entender do que eu estou falando aqui, porque era uma brutalidade, assim, sem tamanho. Só que eu estou falando da teoria de Charles Darwin, que é um biólogo naturalista, que fala da teoria da evolução, que o ser humano evolui. Gente, caiu por terra a teoria da evolução de Darwin, porque isso daí não tem nada de evolução. Você concorda? Não, totalmente, é exatamente isso daí. Vamos agora para o nosso, acho que o último, penúltimo aí, assunto, para a gente já também estar indo Pode embora. começar. É um território de resistência, onde a vida se adapta ao ritmo das águas e à força da coletividade. Bem produzido foi. Videozinho ali com uma música de carimbó, território de resistência, crianças que andam, né, brincam sobre suas passarelas. O que ele não falou é que essa tentativa frustrada de romantização da miséria e da pobreza que a gente vê. É muito triste de ver o que conseguiram enfiar na cabeça do povo paraense. Como se isso aqui fosse um motivo de orgulho para bater no peito. Todo mundo que tem 2 neurônios a mais consegue ver que isso aqui grita, fede a miséria. Você já imaginou ter no cofre uma coleção de relógios avaliada em 15 milhões? Pois é, esse é o caso do advogado Nelson Williams e os modelos que a Polícia Federal apreendeu parecem coisa de filme. Richard Mille RM052, avaliado em cerca de 8 milhões de reais. Patek Philippe 5159R é avaliado em 355 mil reais. Patek Philippe... Comparação aí, gente, da extrema pobreza, isso é Brasil, tudo isso aí que vocês assistiram é do Brasil. Então a gente está lá no Pará, fizeram um videozinho para chamar a atenção da COP30, né? Que vai ser lá, e aí eles mostraram uma cidade. Eles põem uma musiquinha bonitinha, aí eles falam coisas, né? Bonitas, romantizam a cidade, aquela pobreza, aquele lugar horroroso, aquele lugar feio que as pessoas sofrem, que a realidade é outra, mas aí eles colocam uma máscara, né, que fosse tudo lindo, coloca lá aqueles artistas que vêm até de fora para cantar, e o povo lá morrendo de fome, morrendo na miséria, contaminado, sem saúde, sem saneamento, no esgoto, e ficam fazendo videozinho para mandar para o exterior. E aí, esse outro vídeo mostra a vida de luxo que eles levam. Esse monte de relógio aí, tinha relógio a partir de 350 mil reais. Relógio que custa o valor de uma casa, né? De um apartamento. Um único relógio. O cara ali, aquele careca lá do INSS, que se não me engano, isso referia sobre as joias do careca do INSS, o patrimônio, os carros importados, isso tudo que a gente trabalha igual maluco, eles estão trabalhando, você trabalha, é para sustentar essa corja que depois vai lá e te dá 600 reais de miséria. Não é revoltante isso, Daniel? Exatamente. Você tem nesses 2 vídeos a extremidade do que nós falamos. Num vídeo você vê a extrema pobreza daqueles milhares de pessoas que são os pagadores de impostos, mas as suas vidas continuam sempre na mesma e muitas vezes até na miséria. Do outro lado, você vê a vida daqueles que roubam os seus impostos, os nossos impostos, e vivem uma vida de luxo, uma vida de glamour. Então, o lado é daquele que sofre, perece e paga o preço, paga o imposto. Do outro lado é aquele que rouba, é aquele que tira até o máximo que pode e resume a totalidade de tudo, dando 600 reais para aqueles que precisam. E a gente não está falando de quem trabalha, sabe, que tá rico, que tá bilionário, não, e eu fico muito feliz as pessoas que trabalham, que têm seu dinheiro, que têm reconhecimento, que pode ter este luxo de comprar o seu carro importado, isso faz parte do capitalismo, isso é bom, eu acho muito importante, eu gostaria que o Brasil tivesse muito mais pessoas gerando riquezas, agora, não funcionário público que trabalha às custas de nós que somos os pagadores de impostos. Esse vídeo retrata muito bem o contraste que é o Brasil hoje. Isso é péssimo, isso não dá nenhum mérito para os nossos governantes, muito pelo contrário, é uma vergonha, é uma vergonha. Como diz Boris Casoy, vergonhoso, né, gente? Exatamente. Vamos agora para o nosso... Chegamos aí. Esquecemos de falar no começo do programa, porque agora é ao vivo, que você tem que se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, Fatos ou Narrativas. Você também
pode nos seguir pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo TikTok. Quando você nos fortalece nessas plataformas, você está dizendo que nós estamos fazendo um bom trabalho e que nós devemos dar continuidade a esse trabalho. Quero também já deixar aqui o meu agradecimento à cidade de Bragança Paulista e de Atibaia, que tem nos acolhido aqui no nosso programa, que é gravado e muitas vezes ao vivo em Atibaia. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês, passando a palavra para Fábia Santa Rosa. Maravilha, gente, muito obrigada. Não inscreve-se aí no sininho, dê seu like, compartilhe o vídeo e participe aqui com a gente, que nós estamos sempre com novidades, fatos ou narrativas para vocês. Obrigada.